Fala galera do canal, pré-jogo na área, ABC e Náutico, 5 da tarde no estádio Frasqueirão, e as primeiras informações da partida você acompanha aqui no nosso canal Multiplay. Náutico com problemas da defesa ao ataque, expulsões, lesões, jogadores que estão voltando ainda do departamento médico, estão sem ritmo de jogo, ou seja, a 8ª rodada para esquecer do Clube Náutico Capibaribe. Mas o técnico Hélio dos Anjos tem que montar esse time, que vai enfrentar o ABC, que é o pior mandante da Série C do Campeonato Brasileiro. Vou trazer os números para você, eu só vou pedir para você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora, meu amigo. É só apertar aí, se inscrever, dá um like pra gente aqui, ativa os sininhos para as notificações, é importante aqui pro engajamento da galera Multiplay. E olha, vem muitas novidades pra gente aqui no futuro, hein? Para quem vai ser membro do canal, para quem quer notícias exclusivas, enfim, você não pode perder as novidades que estão pintando por aí no nosso Multiplay PE. Vamos pro jogo? O técnico Hélio dos Anjos tem problemas do gol ao ataque, como eu falei. Muriel tá expulso. Léo deve ser o titular, ele que entrou no jogo contra a Ponte Preta depois da expulsão do goleiro titular Alvirrubro. Então, Léo, tem o Welleson também, que é uma opção. Aí na defesa, não tem as laterais, o Arnaldo segue em tratamento, está lesionado, o Marcos Ítalo vai ser o substituto, o jogador Luiz Paulo passou por cirurgia, inclusive foi ligamento, a cirurgia grave, está fora da temporada, são 9 meses de recuperação, então o Igor Fernandes permanece na lateral esquerda. Aí vem na defesa, João Maestro, zagueiro, está fora, o jogador está lesionado. Então, essa defesa deve ser composta por Carlinhos e Felipe Santana. Felipe Santana, que era titular, mas depois da chegada do Hélio acabou perdendo um pouco mais de espaço. Vamos para o meio-campo. Aí, Auremi e Marco Antônio devem permanecer na cabeça de área. Patrick Alan deve permanecer como meia de ligação. E o ataque, meu Deus do céu. Vinícius está voltando, ok? Essa é a única boa notícia que o técnico Hélio dos Anjos tem. Por quê? Bruno Mezenga tá fora, tá lesionado. O jogador Paulo Sérgio tá fora, tá lesionado. O jogador, inclusive, passou por uma virose essa semana, nem treinar foi no início da semana lá no CT. Então, duas peças importantes, o titular e o reserva, eles acabaram fora por conta dessas lesões. E aí vamos para as opções, porque o técnico Hélio dos Anjos precisa realmente montar esse ataque, essa é a única dúvida, do meio campo para frente, para poder montar essa escalação. O ataque pode ser formado pelo Kelvin, Marquinhos e Hélio Borges. Essa seria a tendência. Mas tem opções? Tem sim. Tem o Talicinho, tem o Leandro, tem o Caion, que se recuperou de lesão, porém está sem ritmo de jogo, tem o Maranhão, que também está à disposição, tem o próprio Marquinhos, como eu já falei. Então, são as possibilidades do técnico Hélio dos Anjos para a montagem dessa equipe. Mas o curioso é que muitos deles são reservas, alguns estão voltando de lesão, como é o caso do Caion. Então, dificilmente Hélio vai colocar para começar de frente este jogo. Então, o time do Náutico ainda só horas antes da partida, aliás, 1 hora antes da partida, é que vamos ter a escalação e você vai acompanhar já já aqui nas nossas redes sociais. Deixa eu só passar aqui os desfalques. São tantos que eu tenho que colar. Arnaldo, lateral direito, lesão muscular. João Maestro, zagueiro, lesão muscular. Luiz Paulo, lateral esquerdo, rompeu o ligamento do joelho e passou por cirurgia. Esses casos eu já citei. Paulo Sérgio, atacante, lesão muscular e virose. O Bruno Mezenga, também lesão muscular. E aí, jogador que está expulso, Muriel, este está fora pelo pelo cartão vermelho, foi nem terceiro cartão amarelo. Fala um pouquinho do ABC, o ABC tem uma campanha estranha, hein? O ABC como mandante é o pior da Série C. O técnico é o Evaristo Pisa, que já passou pelo Retrô recentemente, né? Não conta com o lateral direito Lucas Mota, que está suspenso. Deve escalar aí o Matheus Rocha. O meia Carlos Eduardo também cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. E aí ele tem de volta os zagueiros o Whindersson e Bruno Bispo, o volante Wellington Reis, e só não quis dizer quem vai começar jogando, né? Porque
esse time acabou perdendo peças depois do empate contra o Londrina em 1-1. Provável escalação da equipe do ABC: Felipe Garcia, Matheus Rocha, Otávio, Bruno Bispo e Lucas Sampaio, Ian Carlo ou Wellington Reis, Adeilson, Anderson Rosa e Bruno Leite, Matheus Martins, Danilo Alves ou Joãozinho, Lucas Mota fora, o Carlos Eduardo suspenso. E aí, esta pode ser a formação da equipe do ABC. O ABC, que está atrás na classificação do Clube Náutico Capibaribe, por conta de uma vitória. O Náutico tem 2 vitórias, o ABC tem 1 vitória. Mas as duas equipes têm 8 pontos na competição. Vai ser um jogão de bola. Eu falava que o ABC era o pior mandante desta Série C do Campeonato Brasileiro. A campanha realmente não é das melhores. E eu vou dizer por quê. A equipe do ABC, só para você ter uma ideia, o ABC jogando em casa, foram 3 jogos até então, e aí empatou 2 vezes, contra o CSA e contra o Anápolis, e perdeu para o Ituano, ou seja, não venceu dentro de casa, dentro do Frasqueirão. Dos 8 pontos que o ABC tem até agora, 2 foram conquistados em seus domínios nesses 2 empates. Então, é uma campanha realmente vexatória da equipe do ABC, que só tem 1 vitória na competição. E para você ter uma ideia, só para a gente atualizar aqui o torcedor do ABC, jogo que a torcida está fazendo, a diretoria está fazendo para a torcida uma espécie de promoção. Ingressos abaixo do preço que é cobrado, ingressos baratos para os setores, tem ingresso a partir de R$25, ou seja, para chamar o torcedor para o Frasqueirão, mas a campanha não é nada satisfatória. Olha, para a gente trazer outras informações do Náutico aqui, o Timbu está lançando a camisa de número 2 neste jogo. É o padrão já do novo fornecedor de material esportivo. O primeiro padrão foi lançado no ano passado, o segundo padrão está sendo lançado hoje. O terceiro padrão também já foi lançado pela nova fornecedora de material esportivo. E aí, a camisa já está sendo vendida. R$419 para o torcedor alvirrubro comprar. O preço está um pouquinho salgado, viu? Uma última informação é que a sede do Náutico vai passar por um leilão na próxima segunda-feira. E aí o torcedor do Náutico deve estar me perguntando: ora, como é que vai passar por um leilão se o clube está em processo de recuperação judicial e não poderia ter nada do seu patrimônio leiloado? Explico. A dívida ultrapassa 95 milhões de reais e essa dívida ela acabou que não entrou na recuperação judicial, apesar do Náutico ter colocado parte dela também dentro do programa de recuperação judicial. Essa dívida são dívidas fiscais do Timbu, não entraram nessa recuperação judicial e o lance mínimo do leilão é de 100 milhões de reais com possibilidade de parcelamento. É bom lembrar que tanto os aflitos quanto a sede do Náutico foram elevados ao status de imóvel especial de preservação, o IEP, pelo Conselho de Desenvolvimento Urbano, CDU, da cidade do Recife, e não pode ser demolido, não pode haver nenhuma reforma que modifique muito a estrutura dessas edificações. Por sorte, o Náutico já tem esse título dado pela Prefeitura do Recife. O problema é o seguinte: apesar de não entrar na recuperação, o plano do Náutico, apresentado em 2023, previa a negociação em paralelo da dívida de cerca desses 95 milhões de reais, como eu falei anteriormente, com as fazendas nacional e municipal. O Náutico, inclusive, tem um acordo com a CBF que 10% de todas as cotas recebidas pela Confederação Brasileira de Futebol são para pagamentos de débitos tributários, tá? Então, corria em paralelo, não corria junto com o programa de recuperação judicial, ou seja, era uma dívida que estava por fora, uma dívida alta, e aí ela acabou sendo executada pela Justiça. O Departamento Jurídico do Timbu está tentando, logicamente, vai aproveitar o plantão do fim de semana para entrar com a liminar, suspendendo esse leilão que já está marcado para esta segunda-feira. Mas voltando a falar de campo e bola, tomara que o Hélio dos Anjos consiga
passar aí por tantas adversidades, tantos obstáculos e que o Náutico consiga essa vitória, porque tinha vencido o Ipiranga por 4-0, um jogo que deu muita moral, mas depois da Copa do Brasil, aí o Náutico acabou tendo uma queda no rendimento, foi eliminado da competição, depois veio o jogo contra a Ponte Preta, acabou perdendo também, e o Náutico precisa voltar esse caminho de vitórias para se aproximar do G8. E olha, nas nossas redes sociais vai ter informação também durante a partida, as escalações, e ainda hoje aqui no canal, melhores momentos, a análise do jogo, entrevista coletiva com o técnico Hélio dos Anjos. Valeu, galera, mais uma vez eu peço a você, hein, se inscreve aqui no canal, ativa os sininhos para as notificações e sempre acompanhe nossa programação e todos os bastidores, informações o tempo todo no nosso canal Multiplay PE. Tchau, galera, até a próxima, boa sorte pro Timbu!